Notícias da Câmara. Programa com informações para você ficar por dentro do que acontece no Poder Legislativo de Araçatuba. Notícias relevantes e transparentes sobre os acontecimentos que moldam as decisões em nossa comunidade. Notícias da Câmara. Câmara aprova projeto que proíbe corte de água em fins de semana. E o vereador Rodrigo Ataíde é o entrevistado desta edição. Hoje é terça-feira, 25 de março de 2025. O Notícias da Câmara está no ar. Notícias da Câmara. Olá, muito boa tarde a todos. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, João, e boa tarde a vocês que nos acompanham pela internet. Os vereadores de Araçatuba aprovaram os 13 itens que estavam na pauta da 8ª sessão ordinária do ano. Uma das matérias aceitas é o projeto de lei que proíbe a suspensão no fornecimento de água para a população às sextas-feiras, sábados, domingos, feriados e vésperas de feriados. A iniciativa é da vereadora Edna Flor. Segundo a parlamentar, o projeto se ajusta às exigências da legislação federal. Uma delas é a suspensão do fornecimento de água em outros dias da semana, desde que o morador tenha sido comprovadamente comunicado com antecedência. Acompanhe o que disse a vereadora Edna Flor. Primeiramente, dizer que quem trouxe essa preocupação aqui à casa, nesse mandato, primeiramente, foi o vereador Damião. Inclusive, nós temos 2 leis federais a respeito dessa questão de interrupção de serviço público. Uma é geral, que é essa que nós mencionamos aqui na justificativa nossa, né? A Lei Federal 13.460, ela fala da não interrupção dos serviços públicos. E temos uma específica, que é a Lei Federal também, 14.015 de 2020. Aí vocês poderiam, né, os senhores poderiam nos perguntar, mas por que então fazer uma lei municipal se já tem a federal? Porque, na verdade, nós precisávamos disciplinar, primeiro para revogar essa lei municipal antiga, que estava em desacordo com a lei federal. E a lei federal não revoga expressamente, ela revoga tacitamente, mas não expressamente a lei municipal. Então, a gente precisava de um outro instrumento, no caso, uma lei municipal, para revogar a anterior. Então, eu queria fazer essa explicação e também dizer que na lei que nós estamos propondo agora, a votação, a gente também coloca a exigência, né? Tem isso na lei federal também, mas nós colocamos a comprovação de uma comunicação ao consumidor de que haverá a interrupção dos serviços. O vereador Damião Brito elogiou a propositura e votou favorável. Esse projeto é de suma importância, até mesmo porque eu falei nessa casa aqui e fui questionado que não se cortava água na sexta-feira. É um projeto que eu recebi do meu amigo Billy Branco, projeto importante, e reclamações de vários moradores. É um projeto de suma importância, corta a água das pessoas na sexta-feira, fica sexta, sábado, domingo, sem a água. E outros projetos nossos que estão vindo por aí. Então, eu vivo, se eu pedir para colocar algum projeto, eu sei o que eu estou falando. Então, não vai defender Samar, não vai defender ninguém, não. Com apreciação em regime de urgência, 4 projetos de lei foram analisados e aprovados. Um deles, proposto pelos vereadores Luiz Boato e Damião Brito, obriga o município a dar maior transparência das receitas e das despesas dos recursos provenientes do Fundeb, como é conhecido o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. A vereadora Sol do Autismo conseguiu a aceitação do projeto de lei que obriga o município a fornecer medicamentos ofertados pelo SUS a pacientes que apresentarem receitas prescritas por médicos particulares, conveniados ou cooperados a planos de saúde e receitas oriundas de outras cidades, de pacientes que comprovadamente residam em Araçatuba. Para ter acesso ao benefício, o paciente deverá apresentar documento que comprove seu cadastro no SUS, em unidade de saúde pública do município.
Acompanhe a justificativa da vereadora Sol para a apresentação do projeto. Esse projeto foi pensado em quem realmente precisa do SUS, de quem realmente precisa estar buscando a medicação nas farmácias, nas UBSs. Eu conversei com o secretário da Saúde, o doutor Daniel, e ele me informou sobre o impacto, né? Teve vereadores que vieram me perguntar, falou, olha só, e o impacto, como que vai ser? Vai ter muito impacto? Ele falou que não é muito grande o impacto, até porque esses pacientes que vão no médico particular, eles marcam a consulta lá na UBS para trocar receita. E vai facilitar muito a vida daquelas pessoas que têm um plano de saúde pela empresa, que faz uso daquele cartão de todos, muitas das vezes paga R$50 na consulta, sai com a receita e não tem o dinheiro para comprar a medicação. E vai ajudar também na redução da demanda das UBS, em trocas de receitas. Então, eu fiz esse projeto pensando e respeitando muito a população mais carente que faz uso do SUS. As demais urgências são de autoria do Executivo e autorizam a abertura de créditos adicionais de R$2 milhões e de R$10.200.000 para fins de readequação orçamentária. Proposto pelo vereador Gilberto Batata Mantovani, foi aprovado um projeto de lei que institui e inclui no calendário de eventos do município a Caminhada do Autismo. A ação de conscientização sobre o transtorno do espectro autista será realizada anualmente durante o mês Abril Azul, instituído pela Lei Municipal número 8.787, de 22 de maio de 2024. Os vereadores aprovaram ainda a criação de 2 novas comissões especiais na Câmara de Araçatuba. Uma delas, de autoria dos vereadores Ícaro Morales, João Pedro Pugina e Rideto Honda, quer viabilizar ações e estudos para melhorar o atendimento oferecido ao paciente oncológico na rede municipal de saúde. A outra comissão especial foi proposta pelo vereador Denilson Pichitelli. A proposta pretende, em conjunto com os governos municipal, estadual e federal, viabilizar a duplicação e a complementação da iluminação pública da estrada vicinal Caran-Rezec, entre a rodovia Eliezer Montenegro Magalhães e o bairro Engenheiro Taveira. E o plenário também aprovou 2 mudanças no regimento interno da Casa, a partir de projetos de resolução de autoria do vereador Arlindo Araújo. Uma das matérias disciplina o uso do pela ordem e a outra irá permitir o uso da palavra a todos os vereadores nas sessões solenes de posse. De autoria da vereadora Edna Flor, também foi aprovada uma moção de apoio ao projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados, de autoria do deputado federal Domingos Sávio, que visa estabelecer que as instituições de longa permanência de pessoas idosas sejam caracterizadas ao mesmo tempo como entidades das áreas de saúde e assistência social. Edna Flor também propôs e o colegiado concordou com o projeto de resolução que simplifica a concessão da medalha centenária. Assim, a entrega à pessoa homenageada será realizada durante sessão ordinária, às segundas-feiras. O plenário ainda aceitou um projeto de lei complementar do Executivo que traz a nova tabela de vencimentos, proventos e pensões dos servidores da Prefeitura de Araçatuba. Notícias da Câmara. E o vereador Rodrigo Ataíde é o convidado para participar da entrevista do dia de hoje do Notícias da Câmara. Confira o bate-papo com o repórter João de Paula. Notícias da Câmara. Entrevista. E a entrevista do dia desta edição do Notícias da Câmara é com o vereador Rodrigo Ataíde, a quem eu já agradeço a sua presença aqui no nosso estúdio, vereador. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, que a gente possa bater um papo aí sobre esse primeiro momento nosso na Câmara. Perfeitamente. Como o senhor mesmo disse, o primeiro momento na Câmara, pela primeira vez que se candidatou, já conseguiu uma cadeira aqui na Câmara Municipal de Araçatuba pelo PRTB, que é o seu partido, com aproximadamente 2.100 votos. Vereador, o que foi, na sua avaliação, determinante para conseguir êxito logo na sua primeira tentativa aqui na Câmara Municipal de Araçatuba? Olha, a questão da participação das pessoas
É o nosso grupo que não é de agora, dessa eleição. É um grupo que começou em 2016 a ser formado na cidade, onde as pessoas entenderam que é preciso e necessário participar da política ativamente, não somente pelos jornais, pela mídia, mas ir a campo, nas reuniões. Eu vejo que a participação popular, o voluntariado, foi decisivo para essa eleição. Perfeitamente. E da expectativa à realidade, ao longo desses quase 90 dias de exercer no mandato. Lembro, 70 deles em atividade aqui na Câmara Municipal e esses quase 20, 25, mais ou menos, esperando, né, o período da sessão legislativa se iniciar. Mas lembrando que também no início de janeiro, tão logo tomou posse, os trabalhos já começaram, não é isso mesmo? Com certeza. Eu acho que o trabalho começou alguns dias antes da posse. Tá. E sim, porque de alguma forma a gente já tinha demandas chegando, tá? Como o nosso gabinete já estava pronto, nós somos um dos primeiros que entramos para dentro da Câmara. Então, o nosso mês de janeiro foi aí já bem repleto de atividades, esperando o início das sessões. A sua experiência como administrador de empresas e bastante atuante na questão de comércio e distribuição de água mineral aqui no município de Araçatuba, com alcance regional, estadual. Vereador, quanto isso de fato foi importante para conhecer as demandas das pessoas e para ensejar também a apresentação de indicações, de requerimentos, o quanto essa esperança outsider, né, que a gente fala, fora da política, valeu para ser agregada para a política? Muito. Eu penso que esse tipo de serviço realizado que vem da nossa profissão, porque o administrador, na verdade, ele é um facilitador. O administrador ele vive resolvendo problemas e escutando as pessoas, escutando os clientes, ele escuta os colaboradores, porque ele precisa dar condições de trabalho para que as pessoas possam ser bem atendidas. Então, ou seja, a gente tem que ouvir muito a todo momento para dar respostas, para chegar num diagnóstico. Então, tudo isso na minha vida, desde os 17 anos de trabalho, que eu comecei a trabalhar com essa situação de distribuição, eu comecei entregando água realmente nas residências. Tinha uma linha onde eu tinha uma disciplina de visitas. Então, esse tipo de situação que você consegue estar muito próximo da população, dos problemas reais ali que acontecem na base da sociedade, tudo isso foi, eu digo que, um grande estágio para esse momento que eu estou vivendo agora. Apesar de estar conhecendo, apesar de ter aí mais de 20 anos de trabalho nessa área privada, de empresas, né? Esse ano a gente completa 27 anos de fonte da Água Araguá, mas a minha empresa propriamente dita 25. Então eu começo a ver uma outra cidade, uma outra Araçatuba. É um mundo paralelo. A iniciativa privada ela é interessante, tem problemas parecidos, mas você não tem uma visão do todo. Quando você ingressa na vida pública, você começa a conhecer os bastidores, que eu até comentei num discurso que eu fiz, no Pequeno Expediente, sobre a quantidade de pessoas boas que você conhece que estão no alicerce da sociedade, trabalhando todos os dias para manter tudo funcionando, nas secretarias, na prefeitura, aqui na Câmara. Então foi uma surpresa muito positiva para mim. Perfeitamente. E, vereador, o senhor não foi eleito exatamente com o grupo do atual chefe do executivo, do atual prefeito de Araçatuba. Mesmo não fazendo parte do grupo, né, de necessariamente sustentação, suporte, é possível pensar numa convivência harmônica, e ao mesmo tempo independente, para poder propor ações que tenham realmente relevância para a população de Araçatuba? Com certeza. Algo que se buscava há muito tempo, eu né? acredito, mas muito nisso, e vejo que essa legislatura ela está se saindo muito bem até agora, porque ela tem essa característica independente
não digo só minha, mas de outros pares aqui dentro, do fato de você não ter aquela característica de oposição ou bancada. Eu ainda não consigo ver isso aqui na Câmara. Dicotomia, sim, não, exato, né? sim, não. Preto, Não. Eu amarelo. vejo pessoas votando realmente com um raciocínio lógico de alguma forma, entendeu? Então, não porque alguma pessoa A ou B pediu para que você fizesse aquele voto. Isso me deixa muito feliz. E no meu caso, sempre foi isso que eu almejava como vereador. Não é fácil, porque você tem que decidir, e decidir desagrada. Todo momento você tem que decidir, não dá para ficar isento da situação. Chegou uma ali, escolha e uma renúncia. chegou às vezes, ali, né? exatamente. Você tem que saber que não vai agradar todo mundo, né? Você tem essa situação muito clara. A gente precisa estar muito atento e estar preparado, estudar, se aprofundar nos assuntos que chegam, para você minimizar o teu erro. Eu vejo que essa é a situação. Mas com relação ao grupo do prefeito, acredito numa convivência harmônica demais, porque, assim, muitas coisas boas propostas, vamos juntos, sem problema nenhum, né? Agora, se a gente vê que tem alguma coisa que pode prejudicar mais um lado, que de repente não está sendo visto, então é onde a gente tem que se posicionar. E qual deve ser, por falar em posicionamento, qual deve ser a postura esperada dos seus eleitores e também do povo de Araçatuba, uma vez que o senhor também é vereador de toda a cidade e não só dos eleitores? Um vereador mais fiscalizador, um vereador mais propositivo, ou, na verdade, é um pouco a mescla dessas duas tendências? Assim? Eu aprendi uma coisa com o ex-deputado Reinaldo Augusto, que foi a pessoa que me ensinou a amar a política, porque eu não acreditava na política. E a partir desse contato, eu tive uma outra percepção, onde o papel da figura pública é o papel do garçom. E olha só, se a gente mergulhar nessa comparação, você começa a entender que, por exemplo, o garçom ele está ali para servir, para ouvir a dor do cliente, e quando você começa a ter uma vivência, você chega lá num restaurante, o garçom fala assim, peraí, você não gosta do ar-condicionado, senta ali naquela outra cadeira, por favor, de repente, porque você vai gostar mais. Ou o teu bife é mais passado, ou menos passado, o teu suco é com açúcar ou sem açúcar. Quando você começa a ter essa vivência, essa interação, você começa a ser mais assertivo. E por isso o momento certo de ser propositivo, o momento certo de ser fiscalizador, de repente fazer o ser mais questionador, você vai ter que entender essa vivência, essa é uma percepção, não existe uma receita de bolo para isso. Eu já estou percebendo isso agora nesses primeiros 90 dias, e isso é uma coisa que sempre foi ensinado para nós pelo deputado Reinaldo. Foi isso que me despertou esse olhar para a política, que fala, quem vai para a vida pública tem que estar aqui para ouvir as pessoas e chegar a uma conclusão mais justa possível. Por meio da elaboração, por meio de projetos, por meio de votos. Exato. O senhor não aperta o sim e não sozinho, né? Não, de maneira nenhuma. Por isso a responsabilidade. Não é simplesmente assim, isso aqui é muito bom, beleza, mas espera aí. Qual o impacto dele? Qual é o impacto disso? Tem muita coisa boa, mas não é igual o desenho lá da Vera, dos desejos. Eu falo porque a minha filha é pequenininha, né? Então, ela eu quero meu desejo concedido. Não é isso. Toda decisão gera um impacto. Okay. E ainda fazendo parte da Comissão dos Assuntos Econômicos, isso tem um peso muito maior para mim. Perfeitamente. E o senhor também foi uma das pessoas, na condição de presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, tem um papel fundamental na análise e também na emissão de pareceres, que propôs que os assuntos ligados a comércio e à indústria também passem pela Comissão de Assuntos Econômicos. Até então isso não acontecia. Sim, porque essas comissões são muito parecidas, de infraestrutura urbana e rural, né? E dos assuntos econômicos. Na verdade, elas falam do mesmo assunto, porque para gerar renda você precisa de infraestrutura rural e urbana. Então, uma coisa impacta diretamente. Por isso que nós propomos essa mudança no regimento, para que esse assunto seja avaliado em conjunto com essas duas comissões. Perfeitamente. Vereador, encontros como esse serão cada vez mais periódicos, né? A cada um mês, pelo menos, nós contamos com a presença dos vereadores para que a gente possa dar suporte ao Notícias da Câmara. E eu já agradeço antecipadamente a sua presença, sabendo que outras vezes virão aí.
E eu que agradeço, fico muito feliz em estar aqui, sempre à disposição de todos. Notícias da Câmara. E termina aqui mais uma edição do Notícias da Câmara. A apresentação foi de João de Paula e Suzy Faria. E os trabalhos técnicos de Luiz Fabrício Zanardi. O Notícias da Câmara é uma produção da Diretoria de Mídias Institucionais da Câmara Municipal de Araçatuba. A você que sempre acompanha o nosso trabalho, muito obrigada pela audiência e uma boa tarde. E até o próximo programa.